Olá, pessoal. Eu sou Erivan Assis, licenciado em Química. Eu sou Estela Thaís, também licenciando em Química. Nós somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, do campus de Ipojuca, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre os ésteres. Então, nós iremos conversar sobre o que é o conceito, a obtenção dos ésteres, a nomenclatura, onde nós encontramos os ésteres no nosso dia a dia. Onde é que são encontrados os ésteres no nosso dia a dia, você sabe? Pois é, a gente tem o éster naquele pirulitozinho, na balinha, na jujuba. A gente também encontra os ésteres naquele suco de caixinha, com sabor de morango, de abacaxi. Inclusive, a gente tem aqui, ó, o metanoato, que é um exemplo, um metanoato de etila, que é um exemplo de um éster, que é encontrado no limão e no morango. E também a gente tem o hexanoato de etila, que é encontrado no abacaxi. Pois é. E aí agora a gente vai falar do conceito. O que é o éster, né? É uma substância orgânica oxigenada muito utilizada como flavorizante, tá? E é obtida na reação química entre um álcool e um ácido carboxílico. Eita, Ivan, bugou minha mente, não entendeu o que tu falasse. O que danado é flavorizante? Flavorizantes são substâncias que conferem ou intensificam o sabor e o aroma dos alimentos. É muito utilizado nas indústrias, tá? E eles podem ser naturais ou sintéticos. Então ele está muito presente aí, como o Sterling já falou, nos sabores artificiais de muitos alimentos, daquele fine que você gosta, daquele suquinho de caixa que você gosta. Ali está cheio de ésteres, tá? E estruturalmente, o que caracteriza o éster é a presença de algum radical alquilo ligado diretamente ao átomo de oxigênio. E aqui nós colocamos essa imagem para que vocês pudessem entender melhor e visualizar a estrutura de um éster. Sim, mas como são obtidos os ésteres, né? A obtenção dos ésteres é a partir da reação de esterificação. Mas o que é essa reação de esterificação? É a reação que a gente tem entre um ácido carboxílico e um fenol, ou um fenol e um álcool. Né? E essa reação ela foi descoberta por dois químicos, o Emil Fischer e o Arthur Spiner, que descobriram em 1895 que era possível obter esses ésteres a partir do aquecimento de um ácido carboxílico e um álcool ou fenol na presença de um catalisador ácido. Aqui a gente tem a reação de esterificação, né? Que é obtida por um ácido carboxílico. O que denomina um ácido carboxílico é a presença desse carbono aqui, C-O-H, mais a reação dele com o álcool. O que denomina um álcool é a presença da hidroxila aqui. Então, a gente tem a formação do éster com mais a água. Nessa reação aqui, a gente tem o ácido etanóico, que é um ácido carboxílico, reagindo com o álcool, chamado metanol, produzindo um éster chamado etanoato de metila, mais a água. Pois é, e aí como Stella me falou, a esterificação ela tem um processo inverso, que a gente chama de hidrólise de éster. Uma vez que na esterificação nós temos um ácido carboxílico mais um álcool reagindo formando éster e água, agora nós temos um éster mais água reagindo e dando ácido carboxílico mais o álcool. Aqui, por exemplo, nós temos o etanoato de etila mais a água reagindo e formando o ácido etanóico mais o etanol. É justamente aquilo que a gente tinha falado, que é a reação inversa da esterificação e obtenção do éster. Mas como é obtido o nome desse éster, né?
A gente tem aqui um órgão regulamentador, que é conhecido como IUPAC, e ele determinou algumas regrinhas para a gente caracterizar o nome desse estre, né? A gente primeiro tem que determinar quem é a cadeia principal e contabilizar essa cadeia principal, né? Essa cadeia, o prefixo, ela é contado a partir deste carbono aqui da dupla, em direção à esquerda. Então, o que é o prefixo? É o prefixo met, et, prop, but, né? Seguido da parte intermediária. O que é essa parte intermediária? Ela se relaciona com o tipo de ligação que tem na cadeia, né? Se ela é uma ligação simples, a gente vai ter an, e se for uma ligação dupla, a gente tem em. Mais o ato. Esse ato diz respeito a esses dois oxigênios aqui, seguido de mais o prefixo do radical, que é este aqui, o radical. Também a gente contabiliza ele como met, et, prop, but, seguido da terminação ila, que é caracterizado da ramificação do radical. Pois é, e aí nós trouxemos alguns exemplos, né? Como, por exemplo, esse daqui, onde a gente vai, como o Sterling já falou, né, enumerar a cadeia principal, começando sempre do C-O para a esquerda. Então, aqui nós temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, eita, que 3 feio, e o carbono 4, é outro. Então, a gente faz por aquela tabelinha, né? Met, et, prop, but. Então, but mais a parte intermediária, que a gente viu que está relacionado ao tipo de ligação entre esses carbonos. Então, como a gente só tem ligações simples, an mais o ato, que tem aí a ver com esses dois oxigênios aqui, e agora a gente vai dar uma olhadinha para o radical. No radical, nós temos um carbono, dois carbonos, meu Deus do céu, que dois feio, mais dois carbonos, e aí fica como et. O radical aqui, a gente sabe que geralmente os radicais eles terminam com il, mas como nesse caso aqui, a gente tem um radical no final da nomenclatura, aí a gente acrescenta esse A. Então fica etila. Essa substância aqui é butanoato de etila. Butanoato de etila. Eu sei que é feio, mas é esse o nome. Nesse daqui, nós temos uma ramificação. Eita, Erivan, e agora como é que a gente faz? Não esquenta a cabeça, o processo é o mesmo. Enumera a cadeia principal e aqui a gente começa sempre pelo C-O para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. Porém, a gente percebe que no carbono de número 2, nós temos um radical metil aqui, né? Nós temos uma ramificação metil. E aí, quando a gente vai colocar essa nomenclatura, fica 2-metil, porque o metil está no carbono 2, mais, e aí a gente segue o padrão, prefixo met, et, prop, but, mais quais o tipo de ligação entre os carbonos? Simples. Então, an mais oato de, e agora a gente olha para o radical, met, et, e o sufixo ila. 2-metil butanoato de etila. Neste outro exemplo aqui, nós vamos começando a determinar sempre a cadeia carbônica principal a partir do C-O, né? Então, aqui, contabilizando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que diz respeito ao prefixo pente.
Ligado à cadeia principal, a gente tem aqui a ramificação, a gente tem o etil, que está ligado no carbono 2, e a gente aqui tem no carbono 3 a ramificação etil, né, que é o etil. E no carbono 2, a gente tem, entre o carbono 2 e o carbono 3, a gente tem uma ligação dupla. Então, segundo a IUPAC, a gente começa a fazer a nomenclatura a partir das ramificações em ordem alfabética. Então, vamos lá. O etil ele está no carbono 3, então 3-etil, mais 2-metil, seguido do prefixo 1, 2, 3, 4, 5, pente, mais o tipo de ligação, aqui nesse caso, a gente tem uma ligação dupla, então, que ela está entre o carbono 2 e 3, então a gente pega o menor carbono, que é no carbono 2, fica 2 em, mais OAto, que diz respeito aos oxigênios, mais a ramificação, o radical isopropil, e a terminação ila. Então, a gente tem aqui a nomenclatura 3-etil, 2-metil, pente 2-enoato de isopropila. Quase um palavrão isso. Agora, a gente tem as características dos ésteres. Os ésteres eles são encontrados tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Eles são compostos insolúveis em água, porém eles são solúveis em outros tipos de substância, a exemplo do álcool. E aí, quando os ésteres eles são comparados com álcoois e ácidos carboxílicos, os ésteres eles apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos. E também a gente já tinha comentado que eles possuem aromas de frutas e flores, né? Queria ter, assim, ésteres em toda a minha casa. E aí, gente, o nosso resuminho que nós conversamos hoje sobre os ésteres, então a gente falou onde é que os ésteres estão presentes no nosso dia a dia. Então, naquela jujuba, ele está presente no pirulito, está presente no suplemento, na cera de abelha, em óleos essenciais, na aspirina, em alguns fármacos. Triglicerídeos, então, óleos, gorduras, tudo isso tem ésteres, tá? Falamos também um pouquinho do conceito, então nós dissemos que é uma função orgânica oxigenada, dissemos que ele é obtido através da reação de esterificação, onde nós temos um ácido carboxílico reagindo com o álcool, gerando éster e água, tá? Esse é o conceito. Falamos sobre a esterificação, falamos também da reação inversa, né? Que é a reação de hidrólise, onde a gente tem o éster mais água, fazendo a reação inversa, dando o ácido carboxílico mais o álcool. A gente também falou um pouco sobre a nomenclatura, que ela é regulamentada por um órgão chamado IUPAC. Falou que a gente tem um prefixo que começa a contar a partir do carbono que é ligado em dupla ligação com o oxigênio. A gente falou da parte intermediária, que depende da ligação, se é simples, se é dupla. Também falou em relação ao OAto, que é em relação ao oxigênio, mas também a ramificação, não, o radical, mais a terminação ila. E a gente também falou de algumas características que eles são insolúveis em água, porém são solúveis em outros tipos de substância, a exemplos do álcool. Justo. E aí a gente também comentou sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, falou do aroma de flores, né? Dentre tantas outras coisas que a gente comentou aqui com vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Nós agradecemos pela vossa atenção e a gente espera poder ter contribuído um pouquinho em relação ao conhecimento sobre os ésteres com vocês. Muito obrigada e tchau.